Vamos aqui começar a nossa discussão e, para isso, eu vou pedir ao pessoal que me ajuda e nos ajuda. Isso, já apareceu aí, vai começar a aparecer a minha apresentação e aí, a partir daí, eu começo a falar sobre o tema que eu tenho aqui de tratar. Estou só esperando o pessoal do apoio colocar na tela a minha apresentação. Muito bem, aí está ela. O que eu queria dizer é que o tema que eu vou tocar aqui, em que eu vou tocar aqui, é, é o entorno desse problema que vocês vivem no dia a dia. Então, essa é aquilo que eu acho que nós temos de ter uma certa atenção. Eu espero que todos já tenham refletido um pouco sobre isso, e eu já começo no título com o meu alerta final, que é dizer que, do ponto de vista do equacionamento previdenciário, na verdade, só falta arregaçar as mangas, todos que estão envolvidos com o assunto, e cumprir a lei. Não há nenhum grande mistério, nenhuma grande falta de regulamentação para fazer o que tem de ser feito. Então, eu começo pelo fim. O alerta final é esse que eu já comecei com ele. Nós temos só que arregaçar mangas, trabalhar e cumprir a lei, ponto final. Eu espero que eu consiga agora passar meus slides adiante. Vamos ver se o pessoal. Isso. O pessoal já está me ajudando. E aí, eu queria começar com esse título bastante sugestivo, que eu estou chamando aí de resumo da ópera, a nossa ópera aqui hoje, que é o seguinte: nós vamos discutir o impacto dessa falta de equacionamento previdenciário nos investimentos públicos e, eventualmente, privados em infraestrutura do país. Esse, para mim, é um dos temas mais relevantes do momento no país, na discussão da nossa gestão macroeconômica. Porque falar de previdência ou falar de não ter equacionamento atuarial é falar de não ter investimento. Falar de não ter investimento, por sua vez, é falar de não ter crescimento econômico e de não ter emprego. E eu percebo hoje, eu participo de muita discussão ao longo do tempo aí no país sobre esses temas, eu percebo uma falta muito grande de percepção dessa questão. E essa questão está no centro daquilo que vocês fazem, daquilo em que vocês atuam. Vocês que estão ligados à CNM e vocês que, pura e simplesmente, estão aqui participando de alguma forma. O que é que eu queria dizer, basicamente, para começar? É que, enquanto as inversões privadas em infraestrutura, nós estamos tratando aqui de previdência e infraestrutura, enquanto as inversões privadas ficavam basicamente estagnadas, é isso que nós vamos ver no gráfico mais adiante, a disparada dos gastos previdenciários que aconteceu e tem acontecido, pura e simplesmente jogou os investimentos públicos em infraestrutura no chão. Esse é o ponto central, quer dizer, a inversão privada ficou estagnada e a pública desabou diante dessa questão tão importante que é a questão da falta de equacionamento previdenciário. Daí a derrocada do crescimento do PIB,
foi apenas um passo. E na infraestrutura, eu queria também começar, porque não é esse o tema mais importante, mas é um tema muito importante. Eu queria dizer que, provavelmente, pela ação privada, um dos segmentos, que eu vou falar dos 4 segmentos da infraestrutura, que é o de telecomunicações, foi o que mais se segurou. Energia foi o que mais desabou dentro da estrutura do segmento de infraestrutura. E saneamento e transportes ficaram na média, quer dizer, se comportaram como o total se comportou. Então, eu vou passar para dizer, diante disso, dizer o seguinte: o só que. Só que combinando o caput do artigo 40 da Constituição com o parágrafo 1º do artigo 9º da emenda 103/19, os entes públicos estão obrigados a equacionar seus passivos atuariais, quer dizer, zerar os passivos, com vistas à recuperação dos espaços para investir que estão sendo perdidos. Agora, tem se obtido muito pouco nesse particular até agora. Eu quero citar um caso que eu acompanhei de perto, que é o caso do meu estado natal, o Piauí. Eu espero que tenha alguém do Piauí assistindo essa apresentação para ele perceber isso com mais clareza. O caso do Piauí, ele mostra, e eu vou, com um gráfico, destacar isso mais adiante, para a gente ver uma coisa bem concreta, ele mostra um razoável resultado parcial do esforço de ajuste que se espera, pois ele abriu esse esforço de ajuste que foi feito lá, abriu espaço para investir 1 bilhão a mais, que não estava previsto para acontecer, porque o Estado estava lá numa situação muito difícil, muito provavelmente em infraestrutura, nós estamos tratando de investimento em infraestrutura, em 2022, relativamente a 2021. Tirando casos como esse, que são poucos, o que eu queria repetir e enfatizar aqui é que, combinando o que está na Constituição, nas leis, os entes públicos deveriam estar equacionando seus passivos atuariais, mas não estão, porque só assim se recupera o espaço para investir. Muito pouco nós temos conseguido fazer nisso. Esta eu sei que é uma das missões a que a CNM se impôs, se deu, porque participar desse processo, colaborar, apoiar, porque isto é muito importante para o país. Vocês vão ver visualmente a importância disso. Neste gráfico, é o primeiro que eu mostro, está do lado direito, veja, do lado direito tem o eixo vertical, onde você mede o valor das variáveis que estão nesses vários gráficozinhos coloridos, e no eixo horizontal estão os anos que estão vindo aqui desde, sei lá, 1980, creio. E medindo do lado esquerdo está o investimento público em infraestrutura, que é essa linha preta mais comprida, que começa de um valor, se eu estou enxergando bem, da ordem de 5% do PIB e desaba para não menos que 0,6% do PIB quando nós nos aproximamos do momento presente. O que é que esse gráfico está dizendo para a gente? Do lado direito estão os gastos com previdência dos blocos de entes públicos. Os municípios, é a linha vermelha, disparou a uma média real de 12,5% ao ano, nesse período que está marcado aí.
E aí eles estão crescendo bastante, como vocês estão vendo, os gastos previdenciários a preços constantes. Em seguida, nós temos os outros segmentos, onde os gastos previdenciários acontecem, que são, aí pela cor, a gente pode ver. Primeiro vem os estados, que é a linha verde, é a segunda linha. Depois, a terceira linha é o RGPS. A terceira linha, bom, o RGPS é a linha azul, essa é a terceira linha. A quarta linha é o regime próprio da União, que é a linha roxa, que é a que fica mais embaixo das linhas de evolução do gasto previdenciário. Então, vocês veem, visualizando de uma forma bem simples e direta, os gastos previdenciários dispararam fortemente, é só visualizar o lado direito, e, em contrapartida, deixando o privado de lado por enquanto, o investimento público em infraestrutura desabou não menos do que de 5,1% do PIB para 0,6% do PIB. Quer dizer, 8 vezes. Olhem como o gráfico é gritante e chama a atenção para o efeito oposto do que aconteceu com essas duas variáveis. Bom, este gráfico que eu mostro agora, ele confronta aquilo que eu já tinha comentado, que é o que ocorreu com o investimento público vis-à-vis o que ocorreu com o investimento privado em infraestrutura. O privado, como vocês estão vendo aí, é a linha vermelha, o investimento oscilou um pouco mais aqui, um pouco menos ali, em torno do valor de 1% do PIB ao longo desse período que vem desde os anos 80. Quer dizer, o investimento privado está simplesmente estagnado em infraestrutura, enquanto que o público, esse gráfico do investimento público é o mesmo que eu tinha mostrado antes, esse gráfico vai estar em 3 slides seguidos, que ele é a chave de tudo, é a desabada do investimento público em face do crescimento exagerado dos gastos previdenciários, onde a falta de equacionamento acabou causando isso. E aí eu volto aqui para dizer o que para vocês? No fundo, essa história é uma história para a gente discutir no âmbito público, porque no privado está estagnado. O máximo que a gente pode dizer é aquilo que eu já disse antes, quer dizer o seguinte: dentro dessa evolução de estagnação do investimento privado, eu posso afirmar, em parte, porque os dados completos não estavam disponíveis, mas eu acho que dá para dizer que o segmento de telecomunicações é o que cresceu um pouco nessa história, e os demais, pelo menos, energia, desabou, é o que mais desabou no período, e os outros 2 segmentos que restam para completar a infraestrutura, eles evoluíram conforme o total dos investimentos em infraestrutura evoluiu. Isto está fazendo o quê? Está causando o quê? Nós vamos ver neste gráfico que vem em seguida. Ele é chocante. O mesmo gráfico do investimento público em infraestrutura está aí, que é a linha vermelha, e colada nela está o gráfico, está colado nela está o gráfico da evolução do crescimento do PIB no Brasil. Vocês veem que um puxa o outro acompanha o investimento. Nós estamos numa situação muito dramática, porque isso aqui é um período bastante longo, que veio desde 1980, e nós estamos no centro, no epicentro dessa armadilha, que é a armadilha de não poder mais crescer, porque os gastos previdenciários dispararam e os investimentos públicos desabaram. Não há como o país crescer se não tem investimento adicional. Ou seja, nós temos aí uma missão que não é só uma missão de cada município e de cada ente público. Na verdade, é uma missão do país,
que precisa ser abraçada, atacada e precisa evoluir rapidamente. Agora, pasmem vocês, o que eu vou mostrar agora é que nós temos dispositivos constitucionais que mandam fazer isso que eu estou dizendo que precisa ser feito. Quer dizer, o parágrafo 1º do artigo 9º da emenda 103/19, ele diz que o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência valor presente entre o fluxo das receitas, das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparadas às obrigações assumidas, evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefício. Ele obriga os entes públicos a equilibrar suas previdências, a zerar o passivo atuarial. Enfim, nós temos um comando forte, constitucional, recente, que manda arrumar essa casa e nós pouco temos feito aqui. Eu trouxe o caso do Piauí apenas como um exemplo do pouco que se tem feito. Eu vou puxar ele para cá para vocês sentirem o drama visto do ponto de vista de um ente público qualquer. Claro, o Piauí não é qualquer, porque é meu estado, mas eu digo, seja ele o Piauí ou qualquer outro, nós vamos ter uma situação parecida com essa. No gráfico de cima, o título que eu coloquei foi o que fazer. Esse foi o título que eu dei para esse gráfico. É esse gráfico aí. E na parte de cima do gráfico, ele diz o quê? Que sem mudança, sem fazer alguma coisa, para onde que o Piauí estava indo? Aí é para a gente ver. Sem fazer nada, o Piauí, vejam, a linha tracejada escura e fica em cima da vermelha, essa linha desabava, chegava no ano passado, ela chegava a zero, que é a linha dos investimentos. Essa é a linha que caminhava para a zeragem. Por quê? Porque a linha vermelha, que é a linha do déficit previdenciário, ela, claro, eu falei de gasto, agora estou falando do déficit, ela disparava a partir de um certo ponto, em função do forte crescimento dos gastos. Quando chegava no ano de 2022, que é esse onde tem uma reta vertical descendo e cortando os dois gráficos, nós tínhamos ali 1 bilhão, arredondando 1 bilhão e 800 de déficit previdenciário corrente, e embaixo um negativo de 50 milhões, querendo simplesmente dizer que não tinha lugar, espaço para investir nada. Então, diante desse déficit, que subiu do jeito que vocês estão vendo no gráfico vermelho, em função da disparada do gasto e da falta de equacionamento previdenciário, nós estávamos caminhando para essa situação. O segundo gráfico é para mostrar a gente o impacto da reforma da Previdência que ocorreu no Piauí, que tem a ver com aquela legislação que eu mencionei e do aporte de ativos que lá foi feito para investir no Piauí. E aí nós vamos ver esse impacto, mostrando que, em vez de zerar o investimento, que é o que ocorre no gráfico de cima, se vocês olharem, na linha tracejada está cruzando o eixo de baixo, é o momento da zeragem do investimento, algo que, para onde todos nós estamos nos encaminhando se não fizermos nada. Aí, no de baixo, aquela linha preta tracejada, ela assume uma outra trajetória, ela chega no ano ali, que é o ano de 2022, ou melhor, no ano de 2021, porque os dois gráficos são iguais no ano de 2021, com
o valor do investimento em 743, arredondando, milhões de reais. Esse valor está nos dois gráficos. No gráfico de cima, ele caminha para menos 50, para zero. Acaba ali o investimento possível no Piauí. No gráfico de baixo, por que ele acaba ali? Porque a linha vermelha, que é do déficit previdenciário, sobe, e como o déficit previdenciário tem de ser financiado, é, é uma obrigação super, hiper exigível e rígida. Imaginemos o que aconteceria se os aposentados e pensionistas não recebessem suas aposentadorias e pensões. Uma verdadeira revolução em cada local que isso acontecesse. Então, aí vocês veem que lá em cima zero investimento pela disparada do déficit previdenciário, e embaixo, na hora que a gente considera o impacto do projeto de ajuste previdenciário que foi posto em prática, em vez de zerar o investimento, aparece um valor de 1.705,7 no ano de 2022, que significa 1 bi a mais do que tinha sido investido em 2021. Nessas condições, o que nós temos aí é a solução que precisa ser adotada para não termos aquela encruzilhada que eu mencionei antes. Aí está o que tem de fazer. Nós, na verdade, de uma maneira bem simples, precisamos fazer o que o Piauí começou a fazer, porque o Piauí ainda não acabou a sua trajetória de ajuste. Essa é o que eu chamo a fase 1, para garantir uma situação em que, de fato, o passivo atuarial seja zerado, é preciso fazer mais do que tinha sido feito até aí. Então, vejam vocês que tanto o Piauí, que eu trouxe como exemplo de um ente que tinha feito algo relevante, precisa completar a sua rota de ajuste e nos entregar um regime previdenciário equacionado e com espaço para investir um mínimo que o Estado precisa investir para gerar a infraestrutura que precisa ser gerado para os serviços dessa área acontecerem e serem prestados para a sua população. Bom, essa é a história que eu queria trazer para dizer a vocês, em retrospectiva, que nós temos uma situação muito complicada hoje no Brasil, porque os déficits, os gastos previdenciários dispararam. Não custa nada eu mostrar esse gráfico de novo, onde do lado direito a gente vê para o conjunto de entes, e no caso dos municípios, pasmem, é o conjunto de entes onde a despesa previdenciária mais cresceu. É só vocês olharem a linha vermelha, a parte de cima à direita do gráfico, cresceu na média 12,5% ao ano em termos reais. Diante dessa situação, no caso dos municípios, é a mais complicada de todas, os investimentos em infraestrutura desabaram, estão caminhando para zero. Não é outra coisa, porque a opção política tem sido, esse aqui é o drama que eu acho que nós temos de chamar a atenção dos nossos dirigentes, é que essa opção significa simplesmente zerar os investimentos e tornar o crescimento dessas economias na área onde cada administração aí é indicada, está ligada. Aí nós temos um dilema muito sério. Você minimiza o atrito político, mas, em compensação, condena o ente público a ter investimento de zero, e no meio de um processo em que houve penosas tramitações de mudanças constitucionais que tornaram essa tarefa obrigatória. Não tem jeito, nós temos
de abraçar essa missão, cumpri-la e fazer o país voltar a crescer, voltar a investir, voltar a crescer e voltar a empregar a população. Tendo dito isso, eu devolvo a palavra para o Leonardo Rolim, que foi quem me passou antes. Obrigado, Raul. Eu acho que você colocou aí de forma muito é, é, clara e concisa, né, os efeitos, né, do déficit previdenciário para as finanças públicas e para o país como um todo, né? Porque a redução do investimento ela leva a você não ter ganhos de produtividade, né? E ao não ter ganhos de produtividade, o país deixa de ser competitivo e deixa de ter crescimento econômico. Agora, mais do que nunca, né, em função das transformações demográficas, o Brasil deixou de ser um país jovem, né, nós estamos aí nos últimos anos aí do chamado bônus demográfico, que é aquele período em que tá entrando mais gente na força de trabalho do que saindo. Nós estamos acabando com o bônus demográfico, perdemos aí uma grande oportunidade de crescer bastante, né, nesse período que está entrando mais gente na força de trabalho, simplesmente com a mesma produtividade você teria aumento do PIB naturalmente. E aumentando a produtividade, o PIB cresceria muito mais, como aconteceu com o Brasil na década de 70, por exemplo, né? Final da década de 60 e início da década de 70. O Raul conhece muito bem esse período, melhor do que eu. Nós tivemos Está ali me um chamando de grande. velho, não? Não, Raul, porque Ah, bom. teu irmão foi um dos principais responsáveis, né, pelo crescimento nesse período, né, ele foi um dos idealizadores do planejamento naquele momento, né, em que o Brasil aproveitou bem, né, o bônus demográfico. O Brasil era um país jovem em crescimento, né, elevado, mas depois, em função da redução, aí como você mostra muito bem naquela época, o que é que aconteceu? De um lado, a gente tinha um crescimento da força produtiva, de outro lado, um crescimento do investimento. As duas coisas juntas levaram a um grande crescimento econômico do país. No momento em que o investimento público cai, e você também demonstrou muito bem, o investimento privado não cresceu para compensar a queda do investimento público, até que teve uma queda também. Então, nós tivemos uma queda do investimento e isso implica diretamente no crescimento econômico do país, né? E no futuro, se a gente quiser ter crescimento econômico, como a gente não vai ter mais aumento da população em idade ativa, se a gente olha as projeções populacionais do IBGE, né, o Mário Hatz, que está aqui, conhece esse assunto muito melhor do que eu, dentro de algumas décadas a gente vai começar a ter queda da população economicamente ativa. Então, se a gente quiser ter crescimento econômico, vamos ter que ter grandes ganhos de produtividade. E para ter ganho de produtividade, a gente precisa basicamente de duas grandes coisas. Uma é investimento em inovação, a outra é em infraestrutura. E o Brasil, infelizmente, tem investido muito pouco, tanto numa área quanto na outra. E aí, infelizmente, o déficit previdenciário é uma das principais razões disso, como você bem mostra, né? A Previdência é a maior despesa e cresceu muito, e isso culminou, né, em investirmos cada vez menos. Raul, muito obrigado. Sim, a palavra é tua. Eu queria só complementar rapidamente, Leonardo, o seguinte: pelo jeito que você falou, me ocorreu aqui lembrar o seguinte: eu já tinha pensado nisso e aí ocorreu. Veja, você citou o caso do meu irmão, que foi ministro do Planejamento durante 12 anos. E ele, na época, se colocou a missão de fazer o equacionamento das contas externas na época, foi isso que ele fez. Ele escolheu e convenceu o governo da época a fazer um programa de substituição de importações e também de expansão de exportações para relaxar a fortíssima restrição de divisas que impedia que os investimentos que dependessem de importações acontecessem
e fizessem a economia brasileira crescer. Então, ele vendeu isso durante muito tempo. Eu participei, você tem toda a razão. Na época, eu era júnior na economia, mas eu acompanhei de perto por uma razão, simplesmente porque eu morava com ele, então era muito fácil eu acompanhar isso. E hoje, fazendo essa preparação e tendo já conversado com você sobre isso, o que eu percebo é que nós estamos numa situação análoga de tentar resolver uma restrição fundamental ao crescimento econômico do país, que, no caso atual, não tem nada a ver com a questão externa, porque ela já foi resolvida. E é duro eu dizer isso por ser irmão, mas foi graças à obstinação que ele tinha de resolver aquele problema da escassez de divisas. Nós fizemos tanto isso, é só olhar o agronegócio de hoje, tem muito a ver com o esforço que ele fez. A Embrapa foi criada basicamente por ele, na época, que ajudou a aumentar a produtividade da agricultura. E, enfim, a mesma coisa que ele fez de olho na restrição de divisas, eu acho que nós temos de fazer nesse segmento que nós estamos aqui. Nós tínhamos de chamar o governo, o presidente da República, algum ministro relevante da área, para dizer o seguinte: amigo, você quer que o país volte a crescer? Porque ele não está crescendo. Não adianta querer esconder, o gráfico está aí, é período longo de taxas entre 0% e 2% ao ano. Se quer que o país cresça e os empregos cresçam, você tem de fazer o equacionamento previdenciário, não é outra coisa. Se você não fizer isso, não vai sobrar dinheiro para investir em infraestrutura. E se não tiver investimento mínimo em infraestrutura, a economia brasileira não vai voltar a crescer. Não é pela restrição de vias que essa foi resolvida. É duro eu dizer isso, né? Mas graças à obstinação que o meu irmão tinha com esse assunto. E eu me vejo agora começando, junto com você, Leonardo, a abraçar uma nova obstinação, que é pelo equacionamento previdenciário, e nós não estamos conseguindo ver ela andar, porque a menos do esforço que o nosso Paulo Zukov está fazendo aqui, junto aos municípios, eu percebo que as entidades e os grupos políticos relevantes do país não estão querendo enfrentar o eventual desgaste político. Não é a parte que eu entendo bem, mas deve ter, porque fogem muito de tomar medidas que levam ao equacionamento previdenciário. Se não fizermos isso, o Brasil não vai crescer. E olhem o período que eu mostrei nos gráficos, o tempo que nós já estamos patinando em matéria de crescimento econômico. Vamos continuar patinando por falta de fazer algo que nós já sabemos o que fazer. Quando eu digo nós, principalmente pessoas que atuam nessa área, o Mário, você é muito mais do que eu, do que fazer para completar o trabalho de equacionamento e, a partir daí, o investimento crescer e a economia brasileira crescer. Gente, este assunto está nas nossas mãos para tentar conduzir, empurrar para frente. E eu, que não sou do segmento, quero registrar meu louvor ao esforço da CNN e, basicamente, do Paulo Zukovec, que abraçou essa missão como praticamente ninguém abraçou. E é bom que ele tenha feito isso, porque, como eu mostrei, onde o gasto previdenciário mais cresceu foi nos municípios. São o quê? Mais de 2.000 municípios, muitos dos quais, o Leonardo pode dizer, não fez o equacionamento, não tem o certificado de regularidade previdenciária, enfim, temos uma senhora tarefa pela frente e o país precisa que ela seja feita. Exatamente, Raul. Assim, só para quem não conhece a história recente do Brasil, o irmão do Raul que a gente está falando é o João Paulo dos Reis Veloso, uma das pessoas assim mais
memoráveis aí da história recente brasileira, que fez um trabalho brilhante de planejamento, né? Quem estuda economia, planejamento governamental, né, o trabalho dele é algo memorável e que a gente há muito tempo não consegue ter no Brasil um planejamento de longo prazo e que traga investimento, no geral. Né? A gente falou muito de infraestrutura, mas também na área de educação, na área de pesquisa, né? Como o Raul bem lembrou da Embrapa, mas não só a Embrapa, né? Também foi feito um investimento muito grande que levou o Brasil também a avançar na área de inovação naquele momento, né? Não só infraestrutura, mas também inovação. E hoje a gente está patinando nas duas áreas, e a discussão que nós temos na Previdência, ela tem muito a ver com isso. A Previdência hoje é, na União, se somarmos os dois regimes, regime próprio e regime geral, representa cerca de 60% da despesa primária do país, né? E vem crescendo, né? A gente vai daqui a pouco na próxima, né, no próximo tema, né, do debate, a gente vai falar um pouco sobre isso. O Raul colocou aqui de forma brilhante, né, essa comparação que eu não vi outra pessoa além do Raul fazer, do efeito que esse déficit previdenciário, esse crescimento da despesa previdenciária, ele traz para o investimento. O crescimento da despesa previdenciária é uma consequência das nossas políticas, né, e também da demografia. Agora, esse crescimento não necessariamente deveria vir com déficit. Se nós tivéssemos trabalhado adequadamente, como o Raul muito bem coloca, com o equacionamento do déficit previdenciário, isso não teria consequências. A despesa cresceria, mas teríamos uma fonte de financiamento também, como deveria ser. E é esse o objetivo do seminário, né? É trabalhar como os municípios trabalharem para equacionar o seu déficit previdenciário e poderem retomar o investimento, como um exemplo muito bem dado do Raul, do estado do Piauí. Raul, muito obrigado. Ok. E Continuemos na luta, Leonardo. Ela isso vale aí. a pena.